E o parlamento russo autorizou nesta terça-feira o envio de tropas russas ao leste da Ucrânia. A decisão deixou a comunidade internacional em alerta máximo. O conflito vem ganhando grandes proporções e pode gerar consequências graves que vão além da economia. A Europa e o mundo vivem em alerta desde que tropas russas começaram a se concentrar na fronteira com a Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin tem aumentado o tom e ameaça uma invasão, caso o Ocidente decida vincular o país vizinho à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, o que daria proteção militar à Ucrânia. Putin argumenta que, caso isso aconteça, a organização colocaria em risco a soberania da Rússia e aumentaria o controle dos Estados Unidos na região. Em meio à escalada de tensões, a Rússia decidiu reconhecer a independência de duas regiões separatistas ucranianas, de Donetsk e Luhansk, o que imediatamente fez com que a União Europeia e os Estados Unidos anunciassem sanções durante todo o dia. Em resposta, o presidente russo afirmou que o movimento de tropas para as áreas reconhecidas vai servir para levar paz à região. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar agora o professor da Faculdade Arnaldo de Belo Horizonte, Vladimir Feijó. Professor, uma boa noite para você. Como que o senhor avalia a postura da Rússia, diante da comunidade internacional com este conflito? Boa noite, muito obrigado pelo convite. É sempre interessante a gente ter um pé atrás quando analisamos posturas de outros países. Afinal, o princípio básico da soberania e da autodeterminação é um valor muito importante. Entretanto, a gente pode sim fazer uma análise crítica e ponderar que talvez uma postura unilateral esteja intimidando toda a expectativa de bons comportamentos entre as nações. Vale destacar que a gente tem passado por muitas transformações nos últimos 40 anos. Talvez o maior teste da comunidade internacional é o que aconteceu depois do 11 de setembro, e aí padrões de comportamento ali também foram quebrados. Como a gente está comentando o fato da Rússia reconhecer a independência de duas regiões até então da Ucrânia, que ela inclusive tem dificuldade de ter o controle bélico daquela região desde 2014, a própria Rússia se aproveita de uma instabilidade aberta, quando no início dessa década que eu disse, de 2000, a comunidade internacional aceitou a independência de Kosovo sem que essa tivesse estabelecido um acordo com seus vizinhos. Então essas duas províncias da Ucrânia que se declararam independentes, a Rússia quase que deu sequência a esse padrão, algo que a comunidade internacional ou o conjunto de países ocidentais imaginou que está exagerado. A Rússia não deveria fazer essa intromissão em um problema interno da Ucrânia. Excelente, professor. E aí, professor, dois territórios separatistas na Ucrânia foram reconhecidos como independentes pela Rússia. O que o presidente Vladimir Putin espera com este movimento? Pois aquela região toda ali do Mar Negro é uma zona de estratégia importantíssima para a Rússia. Aquela ali, caminho dela, rua dela para o resto do mundo, mas eu quis dizer a Rússia. Aquela região vizinha à Crimeia é onde estão as bases navais da Rússia de água quente, é onde ela importa bastante minerais. A região autônoma, essas duas aí que se declararam independentes, são metalúrgicas, também produzem bastante maquinário e exportam quase tudo para a Rússia. Então ela tem uma pretensão de ter uma zona da sua fronteira, da sua zona limítrofe, próximas regiões de extração de petróleo e gás, livre de intimidação estrangeira, e acusa ali uma pretensão ocidental de avançar com a OTAN e colocar bases militares ali naquele país, o que a Rússia considera uma violação muito grave à sua sensação de segurança.
Excelente, professor. E aí, professor Vladimir, fala pra gente, né? Analistas acreditam que Putin quer agir agora por entender que os Estados Unidos está desestabilizado internacionalmente. O senhor concorda com isso? Essa é uma boa análise. Os Estados Unidos, que testou limites sobre o seu poder como única potência no início dos anos 2000, passou por uma presidência anterior do Donald Trump, que quebrou muito dos laços dele, inclusive com aliados, e elegeu recentemente um presidente que tem se mostrado um tanto quanto instável, até titubeando em se posicionar. Diante o investimento russo em resposta ao crescimento militar americano no início dos anos 2000, talvez ele já se sinta aí capacitado para fazer frente ao poderio americano, aproveitando inclusive dessa instabilidade da atual gestão para mostrar ali as suas capacidades e, quem sabe, medir poder com os Estados Unidos. E aí, foi um erro a comunidade internacional não ter reagido de maneira mais dura quando a Rússia anexou a Crimeia ao seu território? Eu acredito que não. Qualquer resposta mais dura, no caso específico da Crimeia, teria escalonado rapidamente para um conflito de larga escala. Volto a chamar a atenção, a Crimeia é uma região que estava sob o controle ucraniano, mas que a Ucrânia havia feito um aluguel, uma cessão para a manutenção das bases navais da Rússia naquele território. Quando da derrubada do governo, diante de uma manifestação popular em 2014, o Novo quis contestar a possibilidade de manutenção desse acordo, a Rússia não pensou duas vezes e tratou de assegurar que a base militar continuaria com ela. Aproveitando que a região é esmagadoramente habitada por cidadãos russos que trabalham nessa base, familiares ou desdobramentos, ele conseguiu com muita facilidade incorporar ao território russo. Se a comunidade internacional tivesse respondido com guerra e tentado empurrar a presença militar russa naquela região, certamente o país responderia com uma guerra em larga escala, talvez em outras pontas, para exatamente assegurar a divisão das forças ocidentais e assegurar o que ela considera essencial: ter essa base naval de marinha quente para conseguir ter contato com o resto do mundo, independente da época do ano. E aí, professor, fala pra gente, né, internacionalmente, quais podem ser as medidas adotadas caso a Rússia, então, faça essa invasão? Vamos dividir. Nós temos as medidas previstas pelo direito internacional, mas que podem ser bloqueadas pela própria Rússia. O poder de decidir uma resposta oficialmente em nome de algo que se considera uma guerra ilegítima é do Conselho de Segurança, mas a Rússia poderia bloquear essa medida. E como eu comentei, nós temos aí um caminho novo que tem sido testado nesse século XXI. Medidas fora da ONU, como os Estados Unidos, como a União Europeia, a Rússia e até a China, tentaram aplicar, algumas vezes com sucesso e outras vezes sem sucesso, quando uma postura de outro país o desagradou. Voltando para o direito internacional, formalmente, qualquer embargo econômico, interrupção de relações diplomáticas seria uma medida aceitável se retorção, se utilizada em resposta na mesma proporção a um prejuízo direto, e não em benefício de terceiro Estado. Seria formalmente legitimada a Ucrânia para fazer uma resposta, mas essas medidas não surtiriam efeito. O que a gente pode trabalhar é algo semelhante a essa medida, tentando os países travar, prejudicar os interesses econômicos com a Rússia e com isso tentar desestimulá-la a manter a sua postura. Eu não vejo muita chance de sucesso, mesmo que haja um conjunto grande de países fazendo esse bloqueio econômico, porque a Rússia consegue atravessar boa parte desses entraves com outros parceiros. Talvez até boa parte dessas medidas vão acabar prejudicando os que adotaram esse embargo econômico. Lembrando que a gente está em pleno período de inverno europeu, que depende, dependendo do país, de 40% a 80% do fornecimento de gás russo. E se houver uma rodada de respostas econômicas da Rússia suspendendo esse fornecimento, o povo europeu, a produção econômica europeia pode ficar severamente prejudicada.
E aí, então, a gente tem consequências, né, se realmente acontecer essa invasão. E que consequências que a gente pode trazer, que ela traria internacionalmente e nacionalmente também, professor? Pois é, a comunidade internacional ou o conjunto de países deve tentar reestabelecer aqueles laços multilaterais que o governo Trump tanto trabalhou para descredenciar e reduzir o seu efeito. Do ponto de vista da atuação militar, pouca coisa pode ser feita sem ter um escalonamento muito grande do conflito e poder, inclusive, afetar todo o cenário europeu. Em especial, se de fato houver uma consolidação de possessão do território dessas províncias agora declaradas independentes e reconhecidas pela Rússia sobre o comando militar russo, porque, em especial, há, na linha da política externa russa, uma concepção de que soberania significa controle de território. E uma vez estabelecido, dificilmente haveria margem diplomática para um retrocesso, né, para a devolução sem a presença militar russa. Excelente. E aí, professor Vladimir, o presidente Jair Bolsonaro, né, ele esteve lá no país russo, assim também como o presidente da Argentina. Como que o senhor enxerga essas visitas? Pois é, são visitas que estavam pré-agendadas, mesmo antes de toda essa situação ficar tensa. Cada um dos países tem lá os seus objetivos de procurar novos parceiros. O caso da Argentina está em dificuldades econômicas e busca novas fontes de importação para controlar a inflação. Está em dificuldades financeiras com o FMI, busca estreitar laços com o Banco de Investimentos do BRICS e, portanto, buscar novos laços com a Rússia. Já o caso do Brasil, a posição do presidente parece que estava muito mais voltada a transmitir uma mensagem que não está isolado diante a comunidade internacional, já que não tivemos visitas significativas de chefe de Estado no nosso país, ou mesmo o nosso presidente visitou outros países. Diante um cenário eleitoral que concorrentes, né, ou pré-candidatos, têm sido recebidos por alguns países, ele buscou construir uma agenda para mostrar que não estaria distanciado do ambiente internacional. Talvez o momento não bateu bem, talvez valesse a pena ter repensado a data, mas ainda assim manter essa visita para estreitar laços com a Rússia. Infelizmente, coincidiu com o olho do furacão da crise e inclusive com um incidente que pode ter nos causado algum transtorno por um deslize de escolha de palavras ao afirmar que o Brasil se solidariza com a Rússia, mas sem explicar exatamente o que isso significa. Algo que nem Estados Unidos nem União Europeia gostaram como imagem, como se o Brasil estivesse apoiando qualquer pretensão russa que a gente sequer sabe exatamente qual é. E aí, professor, para a gente finalizar, a gente queria saber, né, uma guerra na região, então, poderia colocar em risco a Europa? Pode pôr o conflito escalonando para outras regiões da Europa, primeiro porque há sim um discurso firme da Rússia que, quem sabe, a Ucrânia nem sequer deveria existir, e há até uma afirmação de uma nova Rússia, todo o litoral do Mar Negro, talvez demonstrando uma pretensão. Isso também pode refletir sobre o status da Polônia, que igualmente está fragilizada perante a União Europeia, com questionamentos sobre o histórico de direitos humanos, de democracia, e quem sabe a Rússia ali também sentir um senso de instabilidade que abriria espaço para as expansões. Sem contar, já no Mar do Norte, Letônia, Lituânia e Estônia, que estão espremidas entre duas regiões da Rússia, que poderia, com alguma facilidade, qualquer presença de tropas europeias, qualquer teste de mísseis, levar a uma sensação de instabilidade que também poderia ter como resposta uma movimentação de tropas. Isso significaria uma resposta da OTAN em defesa desses parceiros. E, portanto, né, um cenário europeu com guerra generalizada. Bom, muito obrigada, professor Vladimir Feijó, pela sua participação aqui no Diverso em Rede.